Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Quero desejar a você e a sua família a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Começa mais um comentário bíblico, mais uma mensagem da Palavra de Deus. E o tema desta oportunidade é ressurreição de mortos. Ressurreição de mortos. O que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos? Quem ressuscitará? Quem não ressuscitará? Será que todas as pessoas ressuscitarão ou apenas aqueles que serviram a Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Veja bem, vamos começar aqui lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, que nos fala algo maravilhoso e revelador sobre o assunto ressurreição dos mortos. A Bíblia vai começar dizendo, Atos 24 e 15: Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Palavras de Deus, palavra de Deus através do apóstolo Paulo, palavra do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Portanto, a Bíblia está dizendo aqui que haverá ressurreição de mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Sobre o tema ressurreição, a Bíblia já começa nos revelando que todos terão direito de ressuscitar, tanto justos como injustos. Tanto aqueles que fizeram a vontade de Deus como aqueles que não fizeram terão o direito, terão a oportunidade de um dia voltarem à vida. Todas as pessoas um dia retornarão à vida. Agora haverá uma diferença. A Bíblia nos diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, diz assim, João 5, 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal, fizeram pecado, sairão para a ressurreição da condenação. Mas a Bíblia mais uma vez nos revela que todos, que estão nos sepulcros ressuscitarão. Porém, aqueles que fizeram a vontade de Deus ressuscitarão para a ressurreição da vida, mas aqueles que não fizeram a vontade de Deus ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Se abrirmos a Bíblia também lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12 do profeta Daniel, vai dizer o seguinte, Daniel capítulo 12, versículo 2 dirá assim: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí algumas pessoas pegando esse versículo dizem assim, olha, ele está dizendo muitos dos que dormem, não todos. Muitos aqui é porque ele está fazendo a distinção, Muitos que dormem ressuscitarão. Muitos para a vida eterna e muitos para o desprezo eterno. Por isso que ele usa o termo muitos. Porque todos ressuscitarão, porém nem todos para a salvação. Desses todos que ressuscitarão, muitos irão para a salvação e muitos ressuscitarão, infelizmente, para a condenação. Por isso que ele usa o termo muitos. Mas esses muitos aqui, na verdade, são todos, Então todo ser humano um dia terá a oportunidade de ressuscitar, de voltar à vida. Mas infelizmente a Bíblia revela que aqueles que não fizeram a vontade de Deus ressuscitarão, infelizmente, para serem julgados e receberem a sentença de condenação, por terem preferido viver uma vida no pecado, uma vida longe de Deus, do que uma vida na vontade de Deus. Mas todos ressuscitarão. Aqueles que viveram a vontade de Deus ressuscitarão não para a condenação, mas ressuscitarão para receberem galardões, ressuscitarão para irem morar com Cristo na glória celestial. Com que corpo os mortos ressuscitarão? Com que corpo? O mesmo corpo? A Bíblia nos revela o seguinte, falando primeiramente dos salvos em Cristo Jesus. O salvo em Cristo Jesus, a Bíblia nos revela aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, de Filipenses diz o seguinte, Filipenses 3, 20 e 21, diz assim, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, na ressurreição, os salvos terão seus corpos transformados, de um corpo mortal e abatido, para um corpo glorioso, é o termo usado aqui, corpo glorioso. Transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo glorioso, conforme o seu corpo glorioso.
os salvos ressuscitarão durante o arrebatamento da igreja em um corpo glorioso. Diz aqui a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é o grande capítulo da ressurreição, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 em diante. Veja o que o apóstolo Paulo falou, revelado pelo Espírito Santo sobre a ressurreição. Semeia-se o corpo animal, ou seja, o corpo carnal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O corpo animal aqui, ele quer dizer corpo carnal, corpo terreno, né? Então você semeia corpo terreno, ressuscitará em um corpo espiritual, né? Assim também está escrito, no 45, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, segundo homem o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos, ou seja, como foi Adão, somos nós. Qual o celestial, tais também os celestiais, ou seja, se nós trouxemos a imagem de Adão, um dia também nós traremos a imagem de Cristo, ou seja, Cristo ressuscitou glorioso, e nós um dia também seremos glorificados, porque a Bíblia diz lá em 1 João 3, 1 e 2, de 1 até o 3, que nós haveremos de ver Cristo assim como Ele é, ou seja, nós também teremos nosso corpo transformado. O 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial, ou seja, seremos transformados e o nosso corpo vai ficar parecido com o corpo de Jesus. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, é necessário a transformação do nosso corpo, de carnal para espiritual, para que nós possamos um dia ir morar na glória. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, todos os salvos serão transformados. Todo o povo de Deus, desde o primeiro crente do Antigo Testamento até o último do Novo Testamento, todos serão ressuscitados gloriosos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, nosso corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, do versículo 44 até o versículo 54. Grande capítulo da ressurreição, né? Você lendo todo o capítulo, você vai ter uma visão mais ampla. Então, todos serão transformados, só que os salvos, todos serão ressuscitados, só que os salvos serão ressuscitados, transformados seu corpo e vão morar com Cristo na glória. Mas aquele que não aceitou a Cristo como Salvador, infelizmente, não será ressuscitado no corpo glorificado, porque a Bíblia não promete isso. Será ressuscitado, ao que tudo indica, em um corpo comum, e receberá, para comparecer perante Deus, e receberá, infelizmente, a sentença da condenação. Porque diz lá em Apocalipse capítulo 20, que todos os mortos ressuscitarão, mas só que vai ser abertos os livros, o livro da vida, Deus os julgará. E diz a Bíblia que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi jogado no lago de fogo. Então o que a Bíblia ensina, o panorama que a Bíblia dá, o assunto é muito longo, é claro, o tempo aqui não nos permite, nós já vamos chegando aqui já a 9 minutos, né? Esses vídeos de celular não pode ser muito longo, mas o que a Bíblia ensina é que todas as pessoas, todo ser humano, um dia ressuscitará. Só que aqueles que fizeram a vontade de Deus ressuscitarão em um corpo glorioso para ir morar com Cristo na vida eterna, porque viveram com Cristo aqui. E aqueles que não quiseram Jesus, preferiram viver no pecado, infelizmente, pela justiça de Deus, Deus é amor, mas também é justiça, ressuscitarão os ímpios, mas ressuscitarão, infelizmente, para serem julgados e condenados por causa da sua vida de pecado. Apocalipse 21:8 diz lá que, infelizmente, aquele que viveu no pecado, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, né? Então é muito triste isso. Mas Jesus quer algo diferente para você, porque Ele lhe ama. Ele quer que você o aceite hoje como Salvador, para que no futuro, quando Jesus vier, né? Ou se Jesus lhe achar vivo, você vai ser arrebatado vivo, né? Mas no dia que Jesus vier, ou no dia do julgamento, né? Quando chegar o dia de você ressuscitar, através de você ter aceitado a Cristo, você possa ressuscitar na ressurreição da vida,
na ressurreição de um corpo glorioso para ir morar com Cristo. E não você rejeitando a Cristo, que isso não aconteça com você. Não rejeite para um dia acontecer de você ser ressuscitado para a condenação. Ressuscitado para ser julgado e condenado. Deus não quer isso para você. Aceita Cristo como teu Salvador. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, para que você, no futuro, participe da ressurreição da vida e não da ressurreição da condenação. Eu sou seu irmão Francisco Brito. Que o Senhor ilumine seu caminho. Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Procura conhecer este livro maravilhoso, a Palavra de Deus, e deixa Deus guiar o teu coração. A ressurreição da vida, a vida eterna, é o que Cristo quer para você, para seus filhos, para sua família. Uma vida de bênção, uma vida de vitória e a vida eterna para você e sua família. É os planos de Deus para você, porque Jesus lhe ama. Eu sou Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.